Quando eu comecei a me apaixonar por Phalaenopsis, foi uma coisa super instantânea. Eu cheguei num garden e aí eu vi a Phalaenopsis branca. Foi assim, mágico, porque na mesma hora eu quis levar para minha casa e aí já veio aquela vontade de saber como cultivar. Porque a floração, por mais que eu soubesse que ia demorar bastante tempo para essa floração passar, eu sabia que essa planta tinha um vegetal. E na época que eu descobri as Phalaenopsis, eu achava que eram plantas que só floresciam uma vez, como o lírio, né? A gente às vezes compra o lírio e depois ele não floresce mais e acaba morrendo. Então eu achava que a Phalaenopsis era só aquela planta de cultivada somente ornamental. Você trazia para casa e ela não florescia novamente. Mas eu comecei a pesquisar para saber se ela florescia e eu descobri que era uma orquídea, e essa orquídea você poderia ter no seu cultivo bastante tempo. Descobri sobre que substrato ela gostava, o substrato que a gente usa em casa, você ia acabar, ela iria enraizar e traria novas florações. O começo, como para qualquer iniciante, ele não é fácil. Você traz plantas para casa e você acaba matando porque você acha que orquídeas quer aquele mesmo tratamento das plantas terrestres. Então você traz para casa, às vezes você muda de substrato num período onde a planta não está precisando que faça essa mudança. Porque como eu tenho um canal há bastante tempo, eu acabei observando que quanto mais tempo você deixa a planta no substrato que ela veio, até que ela possa trazer um enraizamento na parte de fora do vaso, trazendo um enraizamento aéreo, e para depois você ir fazer esse replante, você começa a perceber que a sua planta ela não morre mais. Você tem um enraizamento, né? Um enraizamento que é por onde a planta absorve toda a adubação, a água, né? Por onde ela se alimenta, e daí você acaba não tendo mais a possibilidade de matar essa planta por falta de cuidados na parte de adubação, na parte de regas. Outra coisa que a gente vai descobrindo, né, ao longo do tempo, é que os substratos eles variam muito. E essa variação de substrato, com essa quantidade de substrato que existem no mercado para a gente escolher, a gente acaba que errando muito. Porque a princípio a gente cultiva somente no esfagno, porque quando a gente compra uma planta e a gente vê em que cultivo ela está, a gente vê que ela está com esfagno na base, né? E a gente acha, já que ela veio nesse substrato, é aqui que ela tem que... Aqui que eu tenho que continuar regando, cuidando, mas não é. A planta, ela não suporta ficar aí plantada somente naquele substrato que ela vem. Então daí entram muitos substratos, né? A gente vê aí casca de pinos, argila expandida, pedra brita, algumas pessoas plantam na madeira, mas no quesito de Phalaenopsis, a madeira não é um bom substrato, principalmente em regiões mais quentes aí do país, né? Porque a Phalaenopsis ela precisa de uma umidade que a madeira, em locais muito quentes, a madeira ela não consegue suprir essa questão de umidade. E aí você vem tendo que molhar todos os dias. E esse molhar todos os dias, porque a Phalaenopsis é assim, ela é uma planta que ela é muito suscetível ao ataque de pragas. Tanto que no meu cultivo eu sempre venho falando que você tem que observar principalmente manchas, pintas, escurecimento de raízes, e escolher substratos que não tragam uma absorção muito forte, porque isso ocasiona o surgimento de pragas. Então, a gente acaba percebendo que a Phalaenopsis ela é um pouco frágil na questão de água, principalmente nessa água que fica aqui guardada nesse miolo, tá? Então, para você ter um sucesso no cultivo de Phalaenopsis, ou ela tem que ficar tombada, ou você tem que ter um cultivo onde você vai regar somente o substrato, para evitar sempre molhar as folhas.
porque as folhas é um atrativo muito grande para fungos, para insetos e para todo tipo de praga. E o principal que mata essa planta é o fungo. E o fungo vai se originar principalmente aqui, ou no caule, né, ou no fundo lá da Phalaenopsis, próximo do caule dela, ou aqui nesse meio, aonde para a água, né? A água fica tipo aqui, ó, e ela tem um sistema tipo um copinho, e ela vai juntar, armazenar água ali. Algumas FAOs, elas mesmo se protegem, elas viram para frente, elas ficam tombadas. Essa forma que a gente encontra Phalaenopsis para vender plantadas assim para cima, não é a forma que essas plantas são encontradas na natureza, né? Essas não, porque essas plantas são plantas híbridas, são plantas de laboratório. Mas as plantas que são as Phalaenopsis espécies, elas são encontradas na natureza, elas já estão tombadas para frente, algumas de ponta cabeça, justamente para se proteger do acúmulo de água que tem aqui, porque elas sabem que se acumular água aqui, elas vão apodrecer. O meu cultivo, desde na minha primeira Phalaenopsis, ele foi sempre mudando, né? Eu fui sempre trazendo aí inovações para o meu cultivo, até porque eu comecei a ter muitas Phalaenopsis, né? Então tenho bastante Phalaenopsis em vários locais e em alguns outros orquidários. E aí eu fui, ao longo desse tempo, adquirindo experiências e trocando o meu cultivo para sempre um cultivo cada vez mais saudável. Hoje eu estou cultivando somente na semi-hidroponia, que é quando você usa esses vasos e você mantém uma quantidade de água aqui no fundo. Eu já percebi também que a gente tem que colocar um substrato que possa trazer a água daqui do fundo para as raízes superiores, porque a planta, principalmente quando a gente faz um replante, ela acaba perdendo algumas raízes. Então, se não tem raízes que toquem aqui, ó, na superfície dessa água, não tem como ela se hidratar. E o intuito aqui é a gente não ficar molhando a planta todo dia. E aí, se você não tem uma hidratação que chegue até o topo, fica difícil dessa planta se reidratar, uma vez que você não está molhando. Então, se você tem plantas, vai colocar na semi-hidroponia, opte por um substrato que possa transportar essa água. Eu uso argila expandida e uso caco de telha, porque o barro, em contato com a água, ele vai trazer a água para a superfície, porque vai trazendo por osmose. Então vai a argila vai passando de uma argila para outra até chegar aonde tem a raiz ali na superfície do vaso. Já a pedra brita eu uso bastante para poder fixar a planta aqui no alto, tá? Porque a argila expandida sozinha ela não consegue segurar a planta. E a gente sabe que essa planta, para ela começar a enraizar, se desenvolver, ela precisa se sentir segura. Então ela precisa se sentir presa ali no vaso. Então a pedra brita ela faz essa vez de segurar a planta no vaso. Tendo isso, você vai começar a molhar essas plantas. Se você quiser, você vai deixar somente para molhar as folhas quando você for fazer uma adubação ou uma aplicação de defensivos aí nas plantas, porque você não pode ficar molhando as folhas todos os dias. Algumas pessoas que cultivam a Phalaenopsis em locais que está aberto, não é protegido contra a chuva, nota que nessa época de chuva a planta acaba trazendo muitas sinais aí de fungos e não fica bonito nas folhas. Hoje, para proteger muito do fungo, eu uso o enxofre. Essas manchas que vocês veem nas minhas plantas são tudo manchas de enxofre. O que acontece? O enxofre fica parado aqui e toda vez que você for molhar suas plantas, esse enxofre ele vai se dissolvendo e vai sempre protegendo a planta de um fungo. Então, quando você molha, vai descer aqui, ó, vai ficar aqui no fundo depositado e mesmo que pare a água ali nesse fundo da Phalaenopsis, vai estar com enxofre. Então é um ambiente que o fungo não vai se proliferar aqui, nem os insetos vão estar aqui, porque o enxofre ele tem um perfume, né, um cheiro no enxofre que ele é repelente. O enxofre, além de ser um bom repelente e um bom fungicida, ele também é uma adubação. A maioria dos adubos que a gente tem hoje em dia no mercado, eles têm enxofre na composição. Então a gente, além de estar protegendo as plantas contra
fungos, a gente está trazendo aí uma adubação também. E eu tenho notado que as minhas plantas, elas têm sempre ficado bem bonitas. As folhas não apresentam machucado de insetos, não apresentam podridões vindas de nenhum ataque de fungo, tá? Quanto menos você molha, mais você vai ver que as suas folhas elas ficam bonitas, tá? E tem uma coisa que todo mundo fala na questão da poeira que fica em cima das folhas, tá? Se você jogar uma água nessas folhas somente uma vez por semana ou a cada 15 dias, essa poeira que as pessoas reclamam aí, porque isso pode trazer o aparecimento de ácaro, que é uma coisa que preocupa muito aí as Phalaenopsis, pode acontecer por conta dessa poeira. E isso não é totalmente verdade, porque não dá tempo da poeira ficar somente a poeira aqui, porque tem esse pozinho do enxofre, e esse enxofre aqui também vai repelir o ácaro, tá? O tratamento contra fungos, contra insetos, principalmente o ácaro, tem que ser um tratamento semanal quando você fala de Phalaenopsis, porque são plantas que são totalmente suscetíveis a esse ataque dessas pragas. Então, para tratar a questão do ácaro, se você olhar nas minhas plantas, por mais que eu tenho muitas, não tem ataque de ácaros. Alguma planta que você enxerga com ataque de ácaro foram plantas que eu trouxe recentemente. Plantas que eu ganhei de alguém, plantas que eu trouxe de algum garden. Só que eu faço o tratamento, aqui é uma delas, eu faço o tratamento, ó, e logo você vê que a nova folha já sai sem marca nenhuma, porque o ácaro morre. Então, para o tratamento do ácaro, aqui eu tenho usado bastante, além do enxofre, eu passo o colosso, né? O colosso é um produto que mata carrapatos, aí mais usado para agropecuária, e ele mata muito bem, né? Elimina muito aí a questão do ácaro nas plantas. O ácaro é uma coisa que você tem que trabalhar aí toda semana, porque se houver uma infestação, dificilmente você vai conseguir controlar o ácaro nas suas plantas, e não é isso que a gente quer plantas bonitas, né? Então, ao longo do tempo, o meu maior aliado foi um substrato bem drenado, então pedra brita, argila expandida ou caco de telha, uma semi-hidroponia, porque vai me garantir aí uma boa umidade, eu não vou precisar ficar regando isso sempre. E os adubos que eu uso aí, que é o caso que eu uso um adubo bem balanceado, que é o First Plus, e eu uso muito o enxofre. E o enxofre, ele tem protegido muito as minhas plantas, e eu tenho conseguido ter plantas saudáveis, sempre florescendo, enraizando e trazendo sempre essa beleza para esse monte de FAO, que não é fácil de cultivar. Então, se a gente não tem bons produtos, a gente acaba não conseguindo ter Phalaenopsis bonita o tempo inteiro no nosso cultivo. O ambiente sempre tem que estar bem limpo, bem arejado. Aqui, por mais que a minha seja telha de plástico leitosa, tem um aquecimento, mas ela está bem longe das minhas plantas. Ela está com 2 metros de altura e ela se expande. E mesmo assim, nessa parte onde não tem a telha, que eu não planto Phalaenopsis, eu coloquei o sombrite para que a incidência solar seja pouca aqui dentro e tenha só uma boa luminosidade. Eu molho o chão todos os dias e no meu orquidário ainda tem essa fonte que vai trazendo umidade relativa para o ambiente, porque essas plantas precisam muito de umidade, não somente no seu substrato, mas também no ambiente. Então o ambiente aqui, por mais que seja ensolarado, o ambiente esteja bem iluminado, esse ambiente ela é sempre fresquinho. A planta recebe a luminosidade, mas ela recebe esse frescor por conta de toda essa umidade que eu tenho em volta, não somente dentro do vaso, porque a minha umidade fica só aqui abaixo, e até aqui para cima da umidade é que estão as raízes. E as plantas têm se adaptado, e as plantas têm ficado muito bonitas, e eu estou muito feliz com esse cultivo. Eu consigo levar bastante plantas florídeas para dentro da minha casa e dos outros orquidários. Hoje o meu orquidário de produção de flores é somente esse, então tudo que vai florescendo eu vou distribuindo entre os outros orquidários que eu tenho e ornamentando dentro da minha casa. As flores, elas nascem todas aqui, porque aqui tem a luminosidade ideal, e depois que elas florescem assim, é que eu distribuo nos outros locais da casa. Muita gente me pergunta
quando você troca de local, a planta pode sofrer. No momento em que a planta está se adaptando no seu orquidário e você está cultivando, e aí você espera que ela vai enraizar, você não pode ficar mudando ela de vaso, porque ela já muda as suas folhas em direção à luminosidade que ela gosta de receber. Mas do momento que ela já abriu assim a floração, você pode removê-la do local, né? E sempre deixa o localzinho dela. No local, quando você remover essa planta daqui, você vai deixar sempre esse local vazio, para quando você trouxer a sua planta novamente, você colocar aí de novo no local onde ela já estava habituada, para que ela possa continuar o seu processo vegetativo. Essas plantas a gente tem mesmo para ornamentar a nossa casa, os nossos ambientes. Então não tem problema você tirar ela já florida para você colocar dentro da sua casa. E aí quando você vier, lembra sempre de colocar ela na posição que ela estava, para que ela não tenha que sofrer aquele estresse todo de se adaptar ao novo local, né? O ideal, a hora ideal de você retirar essa planta para colocar dentro da sua casa seria quando ela já tivesse pelo menos com 3 flores abertas, né? Porque aí ela não vai sentir muito. Os botões já estão quase todos maduros para abrir, e esses aqui eles conseguem abrir na luminosidade da sua casa, desde que seja um local também iluminado, sem incidência solar. Quando a gente fala iluminado, é essa iluminação filtrada, onde a gente pega essa luz, mas não tem uma incidência direta sobre as plantas. E é isso que as plantas querem. As minhas plantas, como eu falei, passaram por um longo processo de evolução, de troca de substrato, de maneira de cultivar. E hoje eu estou bem feliz com enraizamento bonito, com folhas bonitas, com muitas florações, e eu consigo perceber aqui uma grande saúde nas minhas plantas. Então, até quando eu trago plantas novas, eu já faço todo um tratamento antes de colocar junto das minhas plantas, porque as minhas plantas estão bem cuidadas, estão bem tratadas, e as Phalaenopsis gostam disso, de sempre ter saúde, tanto no substrato quanto no ambiente, e aí ela vem te presenteando com muitas florações. Fora as Phalaenopsis, eu tenho algumas orquídeas que vão ornamentando aí o meu jardim. São esses oncídios, mas são poucos. Mas mesmo assim, eu uso o mesmo cuidado que eu uso para as Phalaenopsis, e aí eu consigo notar bastante floração, enraizamento, porque basicamente é o mesmo processo. Nem todas estão ainda na semi-hidroponia, mas eu quero colocar todas porque eu quero padronizar somente esse cultivo. Mas a maioria de vandas estão todas na semi-hidroponia, por mais que estejam assim no vaso de barro, mas elas estão dentro aí, ó, com semi-hidroponia, estão super bem, estão super bonitas, ó. E em outros locais que eu tenho outras plantas, e aí eu vou sempre passando para a semi-hidroponia do momento que eu vou tendo tempo. Como aqui esse canteiro de oncídios que já está começando a florescer, todo ele está na semi-hidroponia. Aqui, ó, os catacetos estão todos brotando, ali as zigopétalo, os sapatinhos. Então todo mundo está na semi-hidroponia porque eu gosto de padronizar o meu cultivo. E ao longo do tempo vou colocando tudo quando tiver tempo, e aí tudo vai ficando. Cuidar de Phalaenopsis não é somente você querer cultivar uma planta. Cuidar de Phalaenopsis é também você amar demais essa planta, você ter aí disponibilidade, você ter conhecimento geral sobre o cultivo dessa planta, para que você não faça essas plantas sofrerem. Então, existe aqui um grande cuidado, um grande conhecimento, existe também uma grande paixão, porque eu tenho inúmeras Phalaenopsis, sempre trago novas para casa, sou muito presenteado por orquidários e por inscritos desse canal. Então, sou muito feliz no quesito de cultivar de Phalaenopsis. Está quase, não sei se está achando na primavera já, mas é uma época que eu vejo que eu tenho muitas hastes florais, muitas plantas vão abrir as suas hastes, então tá todo mundo já aqui começando a abrir. Eu tenho agora um recorde de floração num orquidário amador de Phalaenopsis, então eu tenho muitas e muitas plantas florindo. O meu sucesso ele é grandioso, graças a Deus, e isso se dá
há um tempo dedicado de cultivo, há um grande amor por essa planta e realmente uma dedicação. Então, se você quer ter uma Phalaenopsis, primeiro você tem que saber que a sua dedicação tem que vir em primeiro lugar, os cuidados e não abrir mão, tá? A gente vê muitos canais e aí todo mundo ensina uma coisa diferente, todo mundo ensina a sua experiência. É válido também, mas é válido você também filtrar para ver realmente o que vai dar certo com você antes de você fazer qualquer mudança no seu orquidário. Eu mudei o meu cultivo para vasos transparentes, para semi-hidroponia. Eu fiz muitos estudos em canais internacionais que estava dando muito certo com semi-hidroponia, com vasos transparentes, e estava dando certo para eles. Então eu aceitei o desafio e troquei o meu cultivo para esse tipo de cultivo. E eu não me arrependo porque as minhas plantas nunca estiveram tão bonitas, tá? Já está um tempo. Quando você faz o replante das suas plantas, tem que esperar pelo menos uns 6 meses para que você note realmente a diferença. E eu já estou com esse prazo nas minhas plantas e eu não me arrependo. Eu deveria ter feito isso há muitos anos atrás, mas a gente vai descobrindo coisas e a gente está aqui sempre aprendendo novos cultivos, aprendendo novas coisas. Hoje, na semi-hidroponia, a única coisa que estava me preocupando é essa questão de juntar esse lodo aqui no fundo do vaso, mas eu já pesquisei e já encontrei produtos que eu posso colocar aqui nas minhas regas, que vai dissolver esse lodo e o lodo não vai ficar mais aqui aparecendo aqui no fundo do vaso, ó. Porque esse é o grande problema da semi-hidroponia, é esse lodo que dá aqui no fundo. Por mais que eu viva trocando a água, mas como eu adubo as minhas plantas, existe muito nutriente aqui para as algas se proliferarem, além da luz, né? Porque a luz numa coisa transparente com umidade, a alga ela vai crescendo. E também com os adubos que eu coloco, então ali no fundo se deposita muito nutrientes. Mas já existem produtos que a gente coloca, principalmente água oxigenada, né? Que a gente faz a diluição aí de 4 colheres de água oxigenada para cada litro de água, que seria 50 ml para cada litro de água. E você coloca aqui no vaso e você espera e a água oxigenada acaba dissolvendo esse lodo aqui. Depois você rega bastante aqui no fundo para poder dar tipo uma descarga aqui e retirar o que tem de lodo aqui. Então, eu ainda não testei, mas muita gente já testou e já me passou e eu vou começar a fazer. Mas existem outros produtos também que tiram essa alga aí do fundo. É questão que a gente vai aprender, tá? Phalaenopsis é uma planta fácil de cultivar, é uma planta que você encontra em todos os lugares, tem muitas cores, muitos tamanhos e para muitos orquidófilos nem é considerado orquídea, mas precisa ser um louco para não perceber o quanto essa planta é bonita, o quanto essa floração é maravilhosa e o quanto que não tem como deixar de se apaixonar por essas flores, porque são orquídeas sim, são orquídeas baratas, são orquídeas que você encontra até em bar, mas são orquídeas maravilhosas e ela não deixa a desejar a beleza de floração para nenhuma outra orquídea que eu conheça. Então, cultivar Phalaenopsis foi uma escolha. Na verdade, eu costumo dizer que não foi eu que escolhi, a Phalaenopsis me escolheu. Porque quando eu cheguei no garra a primeira vez que eu vi uma Phalaenopsis branca, eu já me apaixonei. Daí para frente, foi só adquirindo mais e mais. Hoje eu tenho bastante espécies, ó, tudo aqui são espécies. Elas não estão floridas porque a espécie tem uma hora certa de florescer. Cada uma vem de uma região do mundo diferente, né, as espécies, e elas vão florescendo na época certa delas. Então agora não é o período que eu tenha, mas eu tenho bastante com hastezinha floral. Então há pouco tempo eu comecei a adquirir essas espécies, porque elas são plantas com valor um pouco mais caro, mas a gente vai daqui a pouco, ó, tendo florações, porque eu tenho bastante espécies também, e aí a gente vai sempre mostrando aqui no canal as flores para todo mundo que segue o canal, tá? Então isso nem foi nenhum vídeo, foi mais um documentário, um depoimento aí sobre a minha vida com Phalaenopsis.
todo o percurso que eu tive para chegar até aqui, nessa evolução desse cultivo, esse monte de haste floral, esse enraizamento e plantas bonitas. E aí eu fui conquistando com o tempo todo esse conhecimento e que eu passo todos os dias aí no meu canal do YouTube também. Você que não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, fica aqui, deixa o seu like, se inscreve, compartilha. Todo dia tem dicas de como você pode cultivar essas plantas aí na sua casa, tá bom? Então, eu fico por aqui, observando as minhas meninas e sempre tentando aprender com elas e aprender com vocês. Que Deus abençoe todo mundo. Tchau.